Fala, time Caipora! Tudo beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 13 de outubro. Iremos utilizar a própria plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir, hein? Teremos bastante jogos da nossa data FIFA, então acompanhe nossas análises. Beleza? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Salve, salve, Caiporada! Vamos começar aqui então? Separei over 1,5 gols para Dungannon versus Larne, Irlanda do Norte, Premiership. Por que eu separei este mercado? Eu separei porque o Larne ele está com 66% de probabilidade de vitória, tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Dungannon tem apenas 39%. No histórico de partidas das duas equipes, temos 11 partidas para o Larne, 3 empates e 4 partidas para o Dungannon. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, as duas equipes estão com Larne 9 jogos marcando gols e Dungannon com 6 jogos sofrendo gols. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Foram 5 partidas de 6. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Glenavon versus Cliftonville. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Cliftonville tem 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, enquanto o Glenavon tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cliftonville tem 67%, não perde as 6 partidas. No histórico das duas equipes, temos 35 vitórias para o Cliftonville, 11 empates e 3 vitórias para o Glenavon. E a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Glenavon está a 6 jogos sofrendo gols, enquanto o Cliftonville vem marcando a 6 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as 6 últimas partidas, beleza? Então, para essa partida, o over 1,5 gols. Próxima partida, Carrick Rangers versus Linfield. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Linfield tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, enquanto o Carrick tem 12%. E na forma recente das duas equipes, as duas equipes vêm vencendo nos últimos jogos. Mas temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Linfield e para o Carrick temos 50%. No histórico de partidas das duas equipes, o Linfield venceu 22, tivemos 3 empates e 1 vitória apenas do Carrick, e ultrapassamos os 3 gols na média. Em séries, como eu disse, as duas equipes vêm vencendo, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes também temos over 1,5 gols em todas as partidas. Verificando pelo primeiro tempo, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas que as duas equipes disputaram e também nos últimos jogos do campeonato, beleza? Então, para essa partida, acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Crusaders versus Ballymena. Separei over meio gol no primeiro tempo também para essa partida. O Crusaders tem 72% de probabilidade de vitória e na forma recente tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Ballymena tem 33%. No histórico de partidas das duas equipes, o Crusaders venceu 36 partidas, tivemos 11 empates e 13 vitórias do Ballymena. A média de gols ultrapassa os 2,5 gols. O Ballymena não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo. E nos últimos jogos, vem ocorrendo over gol no primeiro tempo. Beleza? Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Gorica versus Tabor Cesana. Separei over 2,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Gorica ele está com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o
Tabor tem 17%. Ele não vence há 9 partidas e vem sofrendo derrotas há 5. O Gorica tem 79% de probabilidade de vitória e no histórico de partidas entre as duas equipes temos 5 vitórias para o Gorica, 3 empates e 3 vitórias para o Tabor. A média de gols não ultrapassa os 1,5 gols. E em séries as duas equipes não empatam. Verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gol em 2 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos no campeonato, tivemos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Mas, mesmo com essas odds e com essas ocorrências, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols para essa partida. Beleza? Próxima partida, Spartak Mijava versus Slovan Bratislava 2. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 57% de probabilidade de vitória para o Spartak e a forma recente é de 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Slovan Bratislava tem 56% e não vence há 2 partidas. No histórico de partidas das duas equipes, tivemos apenas 2 partidas com uma vitória para o Slovan, um empate e nenhuma para o Spartak. E a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Spartak ele vem vencendo nas últimas 5 partidas e o Slovan vem perdendo nas últimas 3. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas e nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Koblenz versus Homburg. Separei over 2,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Homburg ele está com 75% de probabilidade de vitória para esta partida e o Koblenz está com 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, está perdendo a 5, enquanto o Homburg ele está com 72% de aproveitamento nos últimos 9. No histórico de partidas das duas equipes temos 5 vitórias para o Homburg, 1 empate e 2 vitórias para o Koblenz. A média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Homburg vem marcando gols nos últimos 9 jogos e, como eu disse, o Koblenz vem perdendo. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos no campeonato, também temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida, nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida, Fortuna Kaune versus Hot Wheels Hallen. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 76% de probabilidade de vitória para o Fortuna Kaune e o seu race é de 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Hallen ele está com 28%, não vence há 4 partidas. No histórico de partidas das duas equipes, temos 3 vitórias para o Fortuna, 3 empates, e a média de gols não ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, como eu disse, o Fortuna Kaune não tem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over goal no primeiro tempo. E verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, também temos over goal no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over goal no primeiro tempo. Próxima partida, Borussia Dortmund versus Hot Wheels Hessen. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? Temos um equilíbrio na probabilidade de vitória e na forma recente o Borussia ele não perde a 5 jogos, tem 61% de aproveitamento nos últimos 9. Enquanto o Essen ele está perdendo nos últimos 2 jogos e tem 50% de aproveitamento nos últimos 9. No histórico temos 5 vitórias para o Dortmund, 12 empates e 7 para o Essen. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Dortmund vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. No estádio do Borussia tivemos over 1,5 gols em 4 também das últimas 6 partidas. E verificando nos últimos jogos no campeonato, também temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Verificando também nos últimos jogos, temos over goal no primeiro tempo. E também verificando nos últimos jogos no campeonato, temos over goal no primeiro tempo nas partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Huracan versus Estudiantes de La Plata, Copa da Argentina. Separei under 3,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos um equilíbrio na probabilidade de vitória para as duas equipes e na forma recente também temos um pequeno equilíbrio. 61% de aproveitamento para o Huracan e 44% para o Estudiantes. As duas equipes não vencem 2 partidas.
E no histórico temos 8 vitórias para o Estudiantes, 5 empates e 6 para o Huracan. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols. Próxima partida, Oviedo versus Albacete. Separei under 3,5 gols também para essa partida. A probabilidade de vitória tem um pequeno equilíbrio e na forma recente temos 44% de aproveitamento para o Oviedo nos últimos 9 jogos e para o Albacete temos 50%. No histórico de partidas das duas equipes temos 10 vitórias para o Oviedo, 9 empates e 7 vitórias para o Albacete. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Albacete vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Oviedo, tivemos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E verificando nesses jogos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas, são 5 de 6. E na casa do Oviedo, under 3,5 gols em 4 de 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então a probabilidade de 1,5 gols para essa partida ou no mercado que eu escolhi, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Turquia Sub-21 versus San Marino Sub-21. Separei Turquia para vencer o primeiro tempo nessa partida. Por que eu separei isso? A Turquia tem 83% de probabilidade de vitória e temos poucos dados no Race. Temos 39% de aproveitamento nos últimos 7 jogos para a Turquia e 3 jogos que o San Marino não vence, tem 0% de aproveitamento. Verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas e a Turquia nos jogos que ela joga em casa, ela vem vencendo o primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória da Turquia no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Portugal Sub-21 versus Bielorrússia. Separei vitória no primeiro tempo para Portugal. Portugal tem 81% de probabilidade de vitória, tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto a Bielorrússia tem 28% nos últimos 7. Ela não vence há 4 jogos. No histórico de partidas são 5 jogos e 5 vitórias de Portugal. A média de gols ultrapassa os 3 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, Portugal venceu o primeiro tempo, tá? E verificando nos últimos jogos no campeonato, Portugal vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas, beleza? Então para essa partida eu acredito que Portugal vencerá o primeiro tempo. Próxima partida, Liechtenstein versus Bósnia. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? A Bósnia tem 86% de probabilidade de vitória para essa partida, tem 22% de aproveitamento nos últimos 6 jogos. Enquanto o Liechtenstein tem apenas 0% de aproveitamento nos últimos 7 jogos. A Bósnia venceu os únicos 6 jogos que as duas equipes disputaram e a média de gols ultrapassa os 4,5 gols. Em séries, a Bósnia vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, enquanto o Liechtenstein ele está perdendo a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em todas as partidas e a Bósnia marcou gols no primeiro tempo na maioria dessas partidas. E verificando nos últimos jogos no campeonato, também temos over meio gol no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo. Próxima partida, Irlanda e Grécia. Separei under 3,5 gols para essa partida. Temos um equilíbrio na probabilidade de vitória das duas equipes e na forma recente temos 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para a Irlanda e 44% para a Grécia. No histórico, a Grécia venceu 2 partidas, tivemos um empate e nenhuma vitória para a Irlanda, e a média de gols ultrapassa 1 gol. Em séries, a Irlanda não tem empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato e amistosos das duas equipes, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols. Próxima partida, Holanda versus França. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos um equilíbrio na probabilidade de vitória e na forma recente das duas equipes, temos 78% de aproveitamento para a França nos últimos 9 jogos e 56% para a Holanda. No histórico, temos 3 vitórias para a Holanda, um empate e 7 vitórias para a França. E na média de gols, ultrapassamos os 3,5 gols. Em séries, a Holanda vem marcando gols nos últimos 5 jogos e a França vem marcando nos últimos 10. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas
E na casa da Holanda temos o over 1,5 gols em uma das últimas duas partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos o over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Portugal e Eslováquia. Separei vitória seca para Portugal para essa partida. Por que eu separei isso? Portugal tem 77% de probabilidade de vitória. Ela está vencendo as últimas 6 partidas. Tem na forma recente 78% de aproveitamento nos últimos 9, enquanto a Eslováquia tem 61%. No histórico de partidas das duas equipes, Portugal venceu 4, teve um empate e 0 partidas para a Eslováquia. A média de gols ultrapassa o 1,5 gols. Em séries, as duas equipes estão sem empates e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória de Portugal em 4 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes também Portugal vem vencendo bastante. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória de Portugal. Beleza? Próxima partida, Inglaterra versus Austrália. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 79% de probabilidade de vitória para a Inglaterra e na forma recente a Inglaterra não perde a 6 jogos. Tem 83% de aproveitamento nos últimos 9, enquanto a Austrália tem 39% e não vence nas últimas 3 partidas. No histórico temos uma vitória para cada lado e a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, as duas equipes estão com gols e a Inglaterra vem marcando nos últimos 9 jogos e a Austrália vem sofrendo gols nos últimos 5. Temos over 1,5 gols nas últimas 2 partidas disputadas entre as duas equipes e nos últimos jogos no campeonato e amistosos temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima e última partida, Criciúma versus Chapecoense, Série B. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 54% de probabilidade de vitória para Criciúma e na forma recente temos 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Para a Chapecoense temos 50% também de aproveitamento nos últimos 9 jogos, mas ela venceu apenas 2 partidas e empatou 5 desses jogos, beleza? No histórico de partidas temos 11 vitórias para Criciúma, 12 empates e 20 vitórias para a Chapecoense. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, a Chapecoense não tem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato também das duas equipes temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Vocês que estão sempre assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para nos fortalecer e mantermos o nosso canal vivo. Beleza, galera? Vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu trouxe vocês aqui para o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Dungannon versus Larne, over 1,5 gols para Glenavon versus Cliftonville, over meio gol no primeiro tempo para Crusader versus Balimena, over 1,5 gols para Spartak Mijava versus Slovo Bratislava, over meio gol no primeiro tempo para Fortuna Kauni versus Hot Wheels Hallen e Turquia Sub-21 para vencer o primeiro tempo, também com Portugal Sub-21 para vencer o primeiro tempo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu!